TV Menorá apresenta Curso de Teclado. Olá, então chegamos até que enfim aqui na nossa última aula desse módulo 2, a aula de número 15. Nós vamos encerrar esse módulo com essas 15 aulas. Já tem bastante coisa para você ensaiar, estudar, se aprimorar. Então, lembrando os objetivos que nós tínhamos aqui para tratar nesse módulo 2, nessa parte 2 aqui, seria você dominar a formação de acordes, tanto maiores quanto menores. Isso foi feito através do estudo dos pentacórdios, que a gente fez, que é aquelas 5 primeiras notas de cada escala. A gente fez todos os maiores na primeira aula e pedimos um exercício, alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Na segunda aula, nós mostramos o gabarito desses exercícios e já falamos sobre o pentacórdio menor e também a formação de acordes menores. Com essas duas primeiras aulas, você já teve a base para formar todos os acordes maiores e todos os acordes menores que a gente pode estar utilizando nos louvores. Na terceira aula, a gente pegou e verificou o gabarito também desse estudo do módulo da aula 2. Importante, então, a gente relembrar aqui que essa aula, ao final, é uma aula mais de revisão geral de tudo que a gente viu. E se ficar alguma dúvida, você saber aonde recorrer ali, o assunto. Então a gente viu essa questão por enquanto aqui e depois vamos tratar dos próximos itens. Vamos lá, formação de acordes maiores. O que é o pentacórdio maior? Pentacórdio é até o quinto grau. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí vai e volta. Quarto, terceiro, segundo, primeiro. Importante você ensaiar com uma mão, na prática, depois com a outra mão e depois com as duas juntos. Ok? Então, dessa maneira, você consegue estar efetuando aqui um ensaio disso. Melhor ainda se você for falando. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Porque assim você já vai treinando a sua voz, como a gente havia falado, e vai ficando cada vez mais familiarizado com o que você está tocando e o conceito disso e o nome da nota. Você pode também ensaiar de várias maneiras, como por exemplo, se com as mãos separadas, dedo 1, dedo 2, 3, dedo 4, dedo 5... Você pode também ensaiar com os graus, quinto grau, quarto grau, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau. Embora pareça óbvio, sempre o dedo 1 é o dedão, lembrando se a gente viu lá no módulo 1, dedo 5 é sempre o minguinho. E a gente tem essa situação, sempre o primeiro grau é a primeira nota da escala e vai subindo esses graus até chegar na última. No pentacórdio a gente para no quinto. Como forma o acorde? Relembrando, primeiro, terceiro e quinto grau, ou seja, a primeira nota do pentacórdio, a terceira e a quinta. Com isso, a gente sabe formar agora todos os acordes maiores e menores também. Como é a formação dos maiores? Relembrando, tom, tom, semitom, tom, os intervalos. Menor intervalo é a distância entre uma nota e outra, a menor distância que existe entre uma nota e outra. Isso é o semitom. Tom é quando você tem 2 semitons, Já não é mais a menor distância, mas tem uma nota no meio. Lembrando que tom, tanto faz qual é a nota que fica no meio, tem que ter uma nota no meio. 2 pretas com uma branca no meio, uma branca e uma preta com uma branca no meio, uma preta e uma branca com uma branca no meio, indiferente de qual é a nota que está no meio do caminho. Se tem uma nota no meio do caminho, é tom, que é o intervalo ali que a gente precisa. Tom, tom, semitom, tom, forma, tom, tom, semitom e tom. Formou acordes maiores. Isso tem naquela lista de exercícios, no gabarito também. Você tem o primeiro, terceiro e quinto graus, formou o acorde de dó maior. Isso se aplica a todos os casos. Se você tem aqui agora quer formar o acorde de fá sustenido maior, você consegue, porque você sabe que começa com fá sustenido. Como que sei que aqui é fá?
Dó, Ré, Mi, Fá. Como é que seria Fá sustenido? Sobe meio tom. Tom, tom, semitom, tom. Pronto. Você tem o pentacórdio de Fá, duas mãos. Você sabe que o primeiro, terceiro e o quinto graus formam a tríade, né, que é o Fá sustenido maior, o acorde de Fá sustenido maior. Como representar os acordes, as cifras, você tem que decorar mesmo, né? Que o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, etc. Sustenido sempre significa que você vai elevar meio tom. Se você sabe que aqui é o Fá, você sabe que o Fá sustenido é aqui. Se você sabe que aqui é o Lá maior, você sabe que o Lá sustenido maior é aqui. Né? Ao mesmo tempo, também o contrário pode acontecer. Se você sabe onde é o Si maior, você sabe que o Si bemol desce tudo meio tom. Perfeito? Se você sabe onde é o Sol menor, você sabe que o Sol sustenido menor é aqui o meio tom para cima. Você também sabe que a gente poderia expressar isso também dizendo que era um Sol bemol menor, que é a mesma coisa, só descer meio tom, que é a mesma coisa que o Fá sustenido menor. Né? Então, algumas coisas têm nomenclaturas diferentes, mas se coincidem. Pentacórdio menor. Tom, semitom, tom, tom. O que muda? Vamos pegar o Ré aqui, que é mais tranquilo. Ó. Tom, semitom, tom, tom. Pronto, tem o pentacórdio do Ré menor. Com o pentacórdio de Ré menor, eu consigo descobrir que eu tenho o primeiro, terceiro e quinto, formei o acorde de Ré menor. A mesma coisa, se a gente quiser complicar um pouquinho, vamos pegar aqui Si bemol menor, né? Parece um monstro, mas não é. Porque você sabe onde é o Si bemol, você sabe onde é o Si. Como que você sabe onde é o Si? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Perdão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você sabe que aqui é o Si. Se você sabe que o bemol desce meio tom, você sabe que o Si bemol é aqui. Então você sabe que o Si bemol menor é formado por tom, semitom, tom, tom. Você formou aqui o pentacórdio de Si bemol menor. Então você sabe que o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau, normalmente é o primeiro, terceiro e quinto dedos, formam a tríade. Pronto, você já sabe como fazer a cifra de Si bemol menor. O resto é questão de treino e ensaio para executar na prática. Ok? Então, com o que a gente orientou, vocês acompanharam aqui, ensaiaram em relação a acordes, tanto a formação quanto a prática deles, vocês já têm esse domínio, desde que, né, tenham ensaiado, tenham se aprofundado na questão. Agora a gente vai também falar a respeito do item 2 aqui, no próximo item que a gente viu, que foi ritmos, né? Não necessariamente nessa ordem, né, mas a gente viu ritmos também. Então, no módulo 1, a gente tocava apenas de uma única maneira, que era, se eu não me engano, era sempre assim, segurando a mão esquerda aqui fixa uma nota e na direita fazendo, né, os 4 tempos aqui. E aí a gente tinha aquela escolha dos dedos certos, né? Não tinha inversões ainda, né, no primeiro módulo, perdão. Então a gente tocava alguma coisa como nesse sentido aqui, ó. Ok? Então, no módulo 2, a gente passou a ver alguns ritmos. Um deles é o mais básico, que é a gente fazer aqui. Primeiro, a gente começou a pensar do modo oitavado na mão esquerda, que a gente não vinha praticando isso no módulo 1, que é tocar ao mesmo tempo, né, a nota em 2 oitavas. Né? A outra coisa que a gente viu é que dá para variar um pouquinho isso aqui para dar um balanceamento na música. Então, por exemplo, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4. Isso já dá, né, uma avançada na questão rítmica aqui. Bem pequena, mas já evolui. Então, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E. Então nós avançamos um pouco na parte do ritmo, assim, fazendo com que tivesse aquele ritmo
E2, E3, E4, E1, né? Então ficaria assim, ó. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2. Ok? Então, a gente depois partiu para um ritmo que a mão esquerda trabalha um pouquinho mais rápido, quebrando isso no meio, fazendo assim. 1, E2, E3, E4, E1, né? Então ficou assim, ó. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Então veja, aqui inclusive propositalmente eu fiz com que houvesse uma troca um pouco mais rápido antes de fechar um compasso. Isso também pode acontecer. Pode ser que tenha um louvor, em vários deles acontece isso, que você precisa trocar de acorde antes de acabar os 4 tempos, né? Então você precisa, que nem nesse caso fiz assim, né? 1, E2, E3, E4, E, né? Ou seja, no 3 ali já trocou a cifra. E com relação então aos ritmos básicos foi isso. Depois a gente viu arpejos. Então, vamos recordar, o arpejo a gente pode fazer com a mesma mão esquerda, mas a mão direita. O que é o arpejo? É tocar o acorde, a mesma coisa. Só que tem uma única diferença, é a modo de tocar. Quando a gente toca o arpejo, a gente toca a cifra, o acorde, de modo sequencial e não simultâneo. Então vamos lá, fica assim. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, ok? Finalzinho deu mais escapado. Primeiro, terceiro, quinto graus, nesse caso, volta para o terceiro e volta para o primeiro, né? Mas a gente viu, mais na sequência lá, que a gente pode fazer o arpejo sincronizado da mão esquerda com a mão direita, fazendo com que a gente faça o primeiro, o quinto, primeiro grau, que é bem comum isso acontecer na mão esquerda, que já não fica tão monótono tocar o louvor assim dessa forma. E a gente percebeu que é o seguinte, como que a gente vai dar continuidade a essa sequência, né? Primeiro, quinto, primeiro. Para ficar harmonioso, para ficar bacana, a gente vai na sequência. Então a gente pega aqui, ó, terceiro, quinto, primeiro. A gente fecha o ciclo, ó. E pode voltar para fechar, né, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, a gente está tocando aqui o acorde de Dó, porém na primeira inversão. Então, quando a gente foi falar aqui de arpejos, a gente começou a relembrar a questão das inversões. Então, a gente está falando aqui, ó, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, opa, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Ah, tem louvores que isso vai ser mais rápido? Sim. Então, aí tem que, né? 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Às vezes não vai dar tempo de fazer o arpejo completo. Ou vai ter que acelerar, né? 1, E2, E3, E4, entendeu? 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Daí vai exigir bastante estudo, aplicação prática, treino, né? O que mais nós vimos? Em termos de ritmos, a gente encerrou essa questão de ritmos nessas últimas aulas, as últimas 3, né? Esse ritmo bem complicadinho, na verdade, que foi com o ritmo de bossa, que envolve vários arranjos ali, várias diferenciações nos acordes. Vamos relembrar, por exemplo, mas aplicando aqui ao nosso Dó maior com sétima mesmo, né? No qual a gente fez o seguinte ritmo. 1, E2, E3, E4. Opa, até me perdi aqui. 1, E2, E3, E4, E1, 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 E2, E3,
a gente usou aquele sistema de pausa, né, que a gente passou a conhecer nesse último ritmo, né? Então, a gente viu também, já que a gente falou desse último ritmo, a gente falou de sétima maior, a gente deu umas dicas em relação ao que é aquele número 7, o que é aquele número 9, o que é aquele número 11 que aparecem no louvor, o número 4 e assim por diante. A gente deu a dica que aquilo nada mais é do que o grau, né, da escala, da cifra com que você está executando. Então, a gente viu que a gente consegue descobrir facilmente alguns elementos, como por exemplo, que a nona é igual ao segundo grau, ó. Porque é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Na verdade não existe o oitavo e o nono, porque é 1 e 2, mas tem algumas notações que colocam o número 9, que na verdade é o segundo grau. Talvez denotando que é para tocar o acorde aberto. O que é o acorde aberto? Vou tocar aqui, ó, no baixo o primeiro grau, na mão direita o terceiro, quinto grau, e como eu já toquei o primeiro, não vou repetir, eu vou tocar o nono grau, que seria, por isso que talvez eles falam que é o nono grau, você está passando, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, na verdade, se a gente for tocar dessa maneira, dá para dizer que é o nono grau, vamos supor, né? Então, que é a mesma coisa que o segundo grau, se a gente tocar dessa maneira aqui, ó. Né? Ó, aqui sem, aqui com, 9zinho. Obviamente que isso é assim, não é proibido se está escrito número 9 você tocar aqui, né? Não é proibido se tiver o número 2 você tocar aqui. Não tem essa proibição, é uma questão de gosto, de como você acha que vai ficar mais interessante, mais agradável, né? Bom, então, nós vimos também que é fácil descobrir a sétima. Sétima maior é só descer meio tom. Para você ter a sétima menor, é só descer mais meio tom. Qual a principal diferença? Sétima maior sempre está acompanhado da letra M maiúsculo. Tem gente que usa mais. Tem gente que usa o símbolo de mais depois do 7. Assim, tem umas opiniões diferentes em relação aos músicos e coisa e tal, mas na prática ali o pessoal também usa o símbolo de mais muitas vezes, tá? E tem o 7, que é quando é só 7, que é a sétima menor, né? Como a gente falou nas aulas anteriores. Bom, então a gente falou um pouco desses números, a gente falou todos os ritmos aqui. E faltou falar de um ritmo para revisar aqui também, que é aquele que faz o seguinte, né? Ó, que a gente toca com os 2 dedos lá de cima, primeiro e depois com o dedo 1. E a gente segurou aqui o baixo mais tranquilamente, só paradinho mesmo. Então ficaria assim. E a gente também falou de variação rítmica. A gente falou de pegar um único louvor e que você tem essa possibilidade de aplicar vários ritmos, né? Ou seja, mesmo que seja todo louvor 4x4, mas você pode aplicar várias maneiras de tocar, variando. Você está aqui, por exemplo, né? 1, 2, 3. E de repente você já tocou uma cifra inteira, uma estrofe inteira, vai para a segunda estrofe, né? E você quer dar uma variada nisso para não ficar tão enjoativo. Aí você começa a fazer isso aqui, ó. Tranquilo, né? Mudou. Aí você também vai para a terceira estrofe, por exemplo. Você pode fazer o seguinte: você pode voltar àquele mesmo padrão rítmico anterior, só que você pode colocar uma nona, né? Uma sétima, né? E assim vai. Você consegue fazer essa variação rítmica e deformação do acorde para que você consiga proporcionar um som diferenciado, mais agradável, para não ficar enjoativo, né? Isso
ajuda também na questão espiritual, né? As pessoas também a poder captar formas diferentes, né, do som ali. E a gente sabe que a música nada mais é, o louvor na igreja tem o intuito, né, óbvio, de a gente adorar a Deus, mas tem o intuito também de preparar a nossa alma, né, de tirar aqueles espíritos malignos, né, como o Davi usava com Saul, né, e nos preparar para receber alguma palavra, né. Então tudo isso é importante, né, esse teu aprimoramento técnico na questão harmônica, na questão de tocar de meios mais agradáveis aos ouvidos, eles têm também essa, né, por que Saul chamou Davi, né, ele poderia chamar qualquer outra pessoa, mas ele chamou Davi porque Davi tinha habilidade com a harpa, né, então a mesma coisa, né, muitas vezes Deus pode te usar, né, com esse estudo aprofundado que você vai ter, com as aulas de teclado, porque você pode tocar no grupo familiar, e não estou dizendo que é para fazer complicado, né? Às vezes você vai tocar de um modo simples, Deus vai usar com bastante poder e unção ali, né? Mas se naquilo que você pode se aplicar, você deve se aplicar, né? Porque às vezes você vai estar lá tocando o mesmo louvor, no mesmo grupo familiar, mas você aprendeu coisas novas e você vai aplicar aquelas coisas novas que podem liberar, né, alguma ação ali do Espírito na vida de uma pessoa, né? Eu tive várias experiências já que às vezes um acorde tocado no momento certo, do jeito certo, ele tocou bastante ali alguma área da minha vida, né? Acredito que não seja uma experiência só minha essa situação de louvor, até curas, né? E questões assim de que tinha que pedir perdão, às vezes o Senhor revelou ali durante um louvor, tanto pela letra quanto também por alguma questão ali de notas mesmo, né? Então, é importante esse estudo, não é para você ficar assim, soberbecer, ficar melhor que os outros, é uma questão de você fazer o teu melhor para Cristo, né? Então a gente tem aqui, o que a gente viu também, né? A questão da inversão dos acordes. Então essa questão da inversão, a gente viu estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, estado fundamental, primeira, segunda, né, voltando, né, primeira inversão, estado fundamental de novo. Mão esquerda, varia um pouquinho os dedos, mas mesmo princípio. Óbvio que daí tocar com as duas mãos exige mais concentração. Você vai precisar provavelmente estudar devagar, para depois você ir acelerando, né, para pegar, e é bom para soltar um pouco a independência de uma mão com a outra. E essa inversão se aplica a qualquer acorde, maior, menor, sustenido. Vamos pegar aqui, ó, Fá sustenido menor, né? Então, por exemplo, temos aqui primeira inversão, segunda inversão, primeira inversão, estado fundamental, do Fá sustenido menor. Então, uma coisa que é interessante você estudar seria assim, ó, pentacórdio. E aí você pode fazer já as inversões, né? Por que não? Você já aproveita o teu estudo. Vamos para o próximo pentacórdio e faz a inversão de novo, né? Óbvio que é sustenido, você tem que prestar mais atenção, são composições composições diferentes. Agora tem os menores também, vamos pegar aqui, ó, Fá menor. Né? Aí você faz as inversões também, Fá menor, né? Tem que treinar, né? E aí você vai para a parte, a gente também fez um adendo aqui, né, que não estava previsto nos objetivos iniciais. A gente deu a dica aqui para você baixar um aplicativo chamado Transposição Fácil, e esse aplicativo é útil, muito útil para você fazer a transposição de louvores. Tem um louvor que está num tom muito agudo para você. Vamos pegar aquele por que desprezais, por quê? Por exemplo, você consegue colocar as cifras do louvor lá, apertar alguns botõezinhos para descer o tom e ele baixa para você. Você vai conseguir tocar num tom por que desprezais, por que desprezais. Vai passar lá tipo uma colinha para você. Você vai anotar no teu você imprimiu lá, né, nas tuas cifras que você comprou na Editora Vento Sul. Aí você vai pegar, passar um risco nas cifras que estava lá e vai colocar em cima as cifras novas. Tranquilo,
conforme esse aplicativo está sugerindo. E tem a aula 8 que explica como você usar, né? Aproveitando aqui, eu já deixo a dica de você baixar também o Pão de Judá, onde, né, agora você tem, além de tudo que você já conhece, a parte dos encontros, a parte dos onde tem endereço de igrejas, a parte dos ao vivos, tem a rádio, TV, tudo, todo o manancial de Cristo ali. Tem um item novo, que se não chegou ainda no seu celular vai chegar, que é o ícone de louvores, onde você clica lá e você vai ter alguns louvores disponíveis, com uns clipes ali, para você também desfrutar, né? Então, já fica a dica aqui para baixar e divulgar esses dois aplicativos, né? E aí você tem, a gente fez muitos louvores que a gente ensaiou aqui juntos, a gente foi, né, aplicando os ritmos, aplicando as novidades. E agora, como digo, agora é com você, né? Então esse é o fim do nosso módulo 2. Hoje foi uma revisão bem geralzona para a gente relembrar tudo que a gente viu. E hoje essa aula eu não vou encerrar tocando nenhum louvor, porque agora é com você. Você que vai escolher o louvor, você que vai escolher as técnicas que você aprendeu aqui, quais você vai aplicar nesse louvor. Agora é contigo e que Deus, né, te abençoe, seja contigo aí. E nos vemos, se Deus permitir, no próximo módulo aí, tá bom? Se aplique bastante aos estudos, que o próximo módulo vai exigir esse conhecimento do módulo 1 e 2. Então Deus abençoe e até a próxima oportunidade. TV Menorá apresentou Curso de Teclado.